Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV. Da manhã, 33 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, 13 de outubro de 2021. Vamos juntos aqui até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição dos Felipes, capitaneando a nave, como se fosse o Capitão Kirk, o Felipe Rey, e ali nos bastidores o Felipe Brandão, como se fosse o Sr. Spock. Aliás, por falar em Sr. Spock, Capitão Kirk, tá indo para o espaço agora o William Shatner, né? Tá indo lá com a nave do Jeff Bezos, né? Vai ser o cidadão mais velho da história a ir para o espaço, 90 anos, né? Quem diria? Eu que sou fã de Star Trek Jornada nas Estrelas, desejo boa sorte ao Capitão Kirk, que vai para o espaço, né? Nesta quarta-feira. Vai ficar só 10 minutinhos e volta, mas é legal, é bacana. Quem não pode ir para o espaço é o time do Santos, né? O espaço negativo, digamos assim, que é o Z4 do futebol brasileiro, saiu dele no último domingo, com a vitória épica sobre o Grêmio por 1-0, classifico como épica pela forma como aconteceu, pela circunstância de ter voltado a torcida naquele dia, né, de saber que se perdesse, ficaria dentro do Z4, se empatasse, enfim. O Santos está dando sorte em relação aos resultados dos outros times, até ontem o Bahia não conseguiu vencer o Palmeiras, não ultrapassou o Santos na tabela. Juventude tem parada dura nessa rodada, enfim, o próprio Sport, as equipes que estão ali mais próximas do Santos na tabela. Então, a sorte parece que voltou a rondar a Vila Belmiro, mas ela precisa ser sempre acompanhada da competência, e o time, dentro das suas dificuldades, dos seus problemas, conseguiu ser competente contra o Grêmio. Hoje, contra o Atlético Mineiro, a história é outra. O Atlético é o líder do campeonato, vai vir para cima, vai pressionar, o Santos vai ter que ter um bom contra-ataque preparado. E está todo mundo dizendo que o Atlético já venceu, né? Me mandaram aí uma estatística de um programa de televisão que os 8 comentaristas votaram que ia ser vitória do Atlético. Bom, como o jogo é jogado, esperamos que alguém quebre a cara, né? Ou os 8 quebrem a cara e o Santos consiga lá um empatezinho, talvez, que já é um bom negócio, ou uma vitória que seria maravilhosa, encaminharia aí, quem sabe, a saída do Santos dessa fase. Agora, se perder também não é o fim do mundo, porque não poderia perder 2 seguidas, né? Então, como ganhou do Grêmio, dá até para administrar. Numa dessas, o Santos, mesmo perdendo, não entra na zona de rebaixamento, mas aí vai ter que jogar contra o Sport no domingo fora de casa, valendo realmente uma decisão de campeonato. Mas vamos acreditar, vamos ter fé, mesmo o seu Carlos Sanches, que o Santos possa fazer uma partida positiva, né? Os jogadores já não carregam aquele peso, né, que estavam carregando, essa coisa acumulativa de empates, derrotas, 1 mês e tanto sem ganhar jogo e tal. Então foi bom nesse aspecto, em todos os aspectos, a bem da verdade, a vitória contra o Grêmio, e também para trazer um pouco de tranquilidade para o jogo desta noite contra o Galo do Cuca. O Cuca, que fugiu daqui no primeiro turno, perdeu, né? Vai lá reencontrar o Santos, ele que saiu daqui mais uma vez, na minha opinião, pela porta dos fundos, né? Ir embora porque não vai ter investimento, aí é fácil ser técnico, né? Aí é fácil. O difícil é o cara ser treinador na dificuldade, com dinheiro e jogador a rodo, aí é molezinha. Muito bem, dito isso, vou apresentar os nossos participantes de hoje. Está aqui o jovem Luiz Felipe Longo conosco, ele que é do podcast do Peixão, né? Já participou tantas e tantas vezes aqui do Esporte em Destaque, e também o Henrique Farinha, economista, homem que tem nos presenteado com vários tweets informativos e inteligentes, ele que é o maior defensor da escalação do Jean Mota hoje contra a equipe do Atlético Mineiro, vai explicar o porquê desta situação daqui a pouco aqui no Esporte em Destaque. Bom, eu apresentei o Luiz primeiro, então dou a palavra primeiro ao Luiz. Fique à vontade, Luiz, nesse seu destaque inicial. Fale do jogo de domingo, fale do jogo de hoje, depois a gente vai mostrar os lances de novo. Recordar é viver, vale a pena ver de novo, né? A gente tem que ver, fazia tanto tempo que não via, que tem gente assistindo todo dia o gol do Palha, né? Repetidas vezes. Então fale aí da tua expectativa também para o jogo desta noite. Tudo bem, Luiz? Um abraço, obrigado pela presença. Muito bom dia, Alex, bom dia ao Henrique, agradeço demais pelo convite de estar aqui novamente com você.
Nossa, o jogo de domingo é aquilo, né? A gente nem lembrava mais como comemorava uma vitória. Minha mãe, esses dias, inclusive, ela escutou: o que você tá vendo no celular? Falei: tô vendo o gol do Santos contra o Grêmio, né? Ela: mas de novo, e isso foi ontem, assim. E daí eu já vi na Santos TV, já vi no Premiere, já vi no Globoesporte.com, em vários lugares, e não canso de ver, e ver com musiquinha animada, e ver com o tema da vitória, já assisti de cabo a rabo. Foi um jogo que decisivo, né? O Santos precisava muito vencer o Grêmio, e contou com o apoio da torcida, e eu acho que a Vila Belmiro é o grande diferencial do Santos para essa reta final de campeonato. O Santos teve um prejuízo de 70 mil reais, mas é aquilo, o prejuízo maior vai ser caso aconteça um rebaixamento. Então é melhor ter um prejuízo agora do que lá na frente o time diminuir drasticamente as receitas porque caiu para a segunda divisão. E o jogo de hoje contra o Galo ele não perde a 17 rodadas, né? A última derrota do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro foi justamente para o Santos na Vila Belmiro. Então, quem sabe aí tem um repeteco para quebrar essa sequência invencível aí do Galo no Campeonato Brasileiro. Hoje pode ser aquele jogo de 90% de posse de bola do Galo, 20 finalizações e 1-0 para o Santos. Vamos torcer para que seja isso. Tomara que seja uma vitória do Santos no melhor estilo Cuca, né? Aquele sofrimento, aquela desgraceira toda, aí vai lá e pumba, faz 1-0, ganha o jogo. Tomara que seja assim. Ô Henrique, darei a você a mesma prerrogativa dada ao jovem Luiz Felipe Longo. Fique à vontade, tema livre. Se você quiser cantar a música do Sidney Magal, também pode cantar, fica à vontade. Fale de domingo, fale de quarta, lembre do Santos de 62. A palavra é sua, Henrique. Obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez, Alex. Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte: bom, o jogo contra o Grêmio foi realmente uma vitória épica, né? Da forma como foi o gol, no momento em que aconteceu, né? Ainda com a ajuda do VAR e do Sal Grosso, né? Quer dizer, acho que foi toda uma combinação que levou o Santos a essa vitória, uma combinação de superstição com futebol em campo, né? Eu durante a semana tinha muita gente pessimista lá no Twitter e reclamando comigo e escrevendo: mas você não está vendo que o time já está rebaixado, que isso é absurdo? E eu sendo otimista dizendo que não, acho que o time tem condições sim, tudo depende de como ele entrar em campo e da postura, que tem que ser diferente. E foi diferente, né? O time foi mais intenso, o time sentiu o jogo no bom sentido e conseguiu fazer uma boa partida. Para esse jogo contra o Atlético, eu acho que, além da tabela ter nos ajudado, que se a gente olhar, tirando o Ceará, todos os times que estão à nossa frente, com 30 e 31 pontos, tem um jogo a mais que o Santos. Então, o Santos agora tem uma situação um pouco diferente da que ele estava há 2 semanas atrás, ou 1 semana atrás. O Santos, nesse jogo com o Galo, vai ter, claro, uma partida muito difícil contra um adversário que vai entrar no 4-4-2, que eu chamo de 4-4-2 clássico brasileiro, que é com 2 volantes, com 2 laterais que vão apoiar muito, que devem ser o Guga e o nosso conhecido e já de longa data, que é o Dodô. 2 volantes quase alinhados, embora o Alan saia mais para o jogo. 2 meias que vão apoiar com os laterais e os pontas e tentar criar superioridade numérica pelos lados. O Carille aparentemente vai com o Jean Mota. Eu escalaria o time diferente, não sou um defensor do Jean Mota, mas eu entendo os motivos dele ter escalado o Jean Mota, dele escolher o Jean Mota, e mais para frente a gente pode falar um pouco mais a respeito. Muito bem, a gente estava aqui conversando antes do programa começar e bateram as nossas ideias aqui, o porquê do Jean Mota ser escolhido. O pessoal que odeia o Jean Mota, hoje não é dia de odiar, aliás, não é dia, daqui para frente não dá para, eu tenho falado isso muito nos meus vídeos, essa coisa mística, né? Tem gente que não gosta, mas eu falo, precisa pensar positivo, apoiar os caras, não adianta, porque que ele faça 3 gols de bicicleta hoje no Mineirão, tomara, né? Mas a gente tem que ter esse pensamento. Não sei como é que o
Carille enxerga a função do Pirani, que tipo de trabalho que ele pode fazer, enfim. Ele podia também, já que vai adiantar o Zanocelo, podia adiantar o Camacho e podia botar o Balieiro e colocar o Bosa, sei lá, mas a gente vai falar sobre isso também na sequência do programa. Já chegam aqui mensagens pra gente, aliás, agradecer aqui o Gabriel Pinheiro, superchat, R$2, Mestre Farinha, mandou aqui um superchat pra gente, então já registro aqui no comecinho do programa. Deixa eu ir pro break, 11h43, aquele break curtinho, rapidinho. Na sequência, já nós vamos falar do jogo contra o Atlético, mas eu preciso ver de novo os lances. Por exemplo, eu contei lá no canal, eu só soube que tinha sido o Palha que fez o gol quando eu cheguei em casa. Eu não sei nem como eu cheguei em casa, era capaz de terem me encontrado boiando no Canal 2, assim, horas depois, não morto, né, mas assim, né, extasiado e tal. Eu e os peixes. Vamos para o intervalo, a gente volta em instantes, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 11h44 e 44. Hoje eu tô com um negócio de número, rapaz. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu tava falando aqui, pessoal, que lá na rádio hoje, na Santos FM, eu fiz o Entre Linhas 1310. Hoje é 13 de outubro. Acabamos de voltar no 11h44 e 44. Eu acho que vai acontecer alguma coisa no Mineirão. Alguma coisa mística. Né? Enfim, aguardemos. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Lembrando que tem a agência do Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na cidade de São Paulo, Grande São Paulo e ABC, Cicobi Unimais Metropolitana. Felipe Rei, põe na tela. Santos e Grêmio. Olha só, tela cheia. Olha só, eu tava ali, ó. Volta, Felipe. Dá uma voltadinha. Volta um pouquinho. Olha lá, pode ir, vai. Pausa. Tá vendo aquela curvinha ali, ó? A curvinha tem um XBET, BT, a bandeirinha de escanteio. Eu tava sentado ali, ó. Bem ali atrás. Sou eu de camisa branca e calça jeans ali, ó. O sujeito pulou na minha frente, é uma moça, na verdade. Eu tava bem ali. Porque eu tinha me vender o ponto cego. Eu ia sentar no I, não sei o que, eu não ia enxergar era coisa nenhuma. Eu queria ver o jogo em pé, mas não deixaram. E aí os lances, né? Ó, eu tava. Quando começou a partida, eu falei, hoje vai, né? Zanocelo chutando, essa chegada aí. Depois teve a falta do Sanches. Aliás, o Sanches não joga hoje. E teve muita gente que achou, Luiz, que foi a melhor partida do Sanches desde que ele voltou, apesar do gol que ele fez contra o São Paulo. Você concorda? Foi mesmo. Foi porque, nossa, ele correu o campo inteiro, ele articulou as jogadas no meio campo, ele literalmente chamou a responsabilidade ali. A gente vinha cobrando muito porque o Sanches ele já tem uma lentidão maior por conta da idade, ele não executa mais os movimentos da mesma forma, mas em um jogo em que o Santos teve que propor, ele foi extremamente útil. Foi extremamente útil e foi extremamente coordenativo ali no meio campo. Então, e eu acho que o Sanches ele deve ser usado com muita inteligência. Não dá para você usar ele todos os jogos, os 90 minutos, porque você vai cansá-lo. Então, eu até vejo a suspensão de hoje como boa, assim, entre aspas. Porque daí você vai preservá-lo para um jogo mais direto contra o Sport, contra o América mais lá para frente. Porque eu estava vendo, inclusive, uma matéria do Lucas Mussetti, que dos últimos 27 jogos ele jogou em 26. Ele só não jogou um contra o Ceará por conta de uma torção no tornozelo. Então, eu acho que o Sanches ele é fundamental para o time do Santos, mas tem que ser usado com inteligência. E contra o Grêmio ele foi assim muito bom mesmo. Participou do gol aí, né?
participou do gol, ele que faz o segundo cruzamento, né, pro chute do Marinho, que ia lá parar na lateral de campo. Mas eu acho que o Sanches ele é importantíssimo para esse time do Santos, tanto na questão técnica, na questão da liderança. Então gostei muito mesmo dele contra o Grêmio. E eu queria também destacar o compatriota dele, né, o Velasquez. É um zagueiro que não é tão técnico, às vezes parece que a bola queima no pé dele, mas como todo bom uruguaio, ele compensa na raça, ele compensa na vontade ali. Ele fez um desarme, inclusive, contra o Diego Souza. O lance estava até parado, depois foi marcado impedimento, mas foi um corte assim providencial. Então parece que aos poucos a confiança está voltando para o time do Santos. O Henrique, além do Sanches, que depois do segundo tempo, quando ele estava mais cansado, ele errou alguns passes e tal, mas teve aquela bola também que o Tardelli enfia para o Marinho, a gente vai rever daqui a pouco, que ele acha que está impedido, mas na volta o Sanches finaliza e pelo ângulo da Santos TV dá para ver bem, ela dá uma beliscada na trave, então era segundo tempo e o Sanches chegando no ataque, né? Eu queria que você falasse sobre o Sanches e sobre a atuação do Diego Tardelli. Acabei de falar, ele meteu uma bola ali, até o Carille na coletiva falou que pensa, né, na possibilidade de escalar um meio de campo no formato de losango, que o Vanderlei Luxemburgo gostava muito de usar nos anos 90, enfim, no início dos anos 2000. No treino não tinha funcionado muito bem, mas essa visão de jogo do Tardelli é um negócio que chamou a atenção. E a única questão é que ele não está 100% ainda, né? Ao mesmo tempo, esse lance aí, ao mesmo tempo em que ainda há muitas críticas em relação ao Léo Batistão, vi que você escreveu no Twitter também a respeito disso, enfim. Fale do Tardelli, fale do Sanches, e só para confirmar o que disse o Fluís, no campo, e eu vi o segundo tempo de frente para a defesa do Santos, o que comanda o setor ali, esse Velasquez, é um negócio impressionante, mas fale sobre Sanches e Tardelli principalmente, o Henrique. Bom, o Sanches, eu concordo integralmente, ele é um jogador que ele não consegue manter uma intensidade por mais do que 30 minutos. Quer dizer, então você colocá-lo o jogo inteiro como foi, no jogo contra o Grêmio, foi algo que eu tenho certeza que foi, do ponto de vista físico, foi sacrificante. Eu faço uma medição aí de intensidade entre os jogadores de meio campo do Santos, e só para que vocês tenham uma ideia, o jogador mais intenso do jogo com o Grêmio foi o Zanocelo. O Zanocelo teve uma média de quase uma ação por minuto de jogo que ele teve em campo. O Camacho 0,86 e o Sanches 0,71. Então quer dizer, o Zanocelo foi 38% mais intenso que o Sanches. E uma coisa que com o Sanches em campo acontece é que assim, o Zanocelo ele está muito sobrecarregado em termos de duelos. Para que vocês tenham uma ideia, ele disputou o dobro dos duelos do Camacho enquanto ele esteve em campo. E em relação ao Sanches, quase o triplo. Então isso mostra que o Sanches tem um problema de intensidade, mas por outro lado tem uma qualidade que os outros jogadores não têm. Então a gente realmente precisa trabalhar bem essa questão de como usar o Sanches para que ele tenha condições físicas para oferecer aquilo que ele tem de melhor, que é a batida na bola, que é conseguir acelerar o jogo com uma qualidade, ele enxergar mais o jogo que os outros, ele tem uma finalização boa também para um meio campista. Então acho que o Sanches ele é um jogador que o cara ele vai ter que usar com parcimônia. Com relação ao Tardelli e ao Batistão, como eu tuitei, você ressaltou, o Batistão jamais foi jogador, foi centroavante na vida. Ele jogou na Espanha como homem de lado e na China também, como homem de lado principalmente pela direita, ou como meia ofensivo, né, sendo aquele cara que se aproxima o segundo atacante. E no Santos ele está jogando de centroavante. Tem um problema sério que é o quê? O Marinho é um cara que não passa muito a bola. Ele é um cara que segura a bola e se desloca para o meio, geralmente carregando a bola. Então o Batistão vira a referência do Marinho, e nessa posição ele não joga. Ele não joga hoje e não vai jogar nunca, porque ele não faz isso.
Ele é outro tipo de jogador. Ele funcionaria melhor do lado do Marcos Leonardo, por exemplo, você acha, Henrique? Do Marcos Leonardo, do próprio Tardelli, né? Então, assim, isso ele até jogou com o Tardelli no jogo com o Grêmio, mas o Carille pôs o Tardelli na meia. E aí não dá. Tem que inverter essa posição. Entendeu? Então, aí sim o Batistão vai render melhor. Ele precisa ser melhor utilizado. O Tardelli é um jogador de qualidade técnica acima da média. A gente viu isso não só contra o Grêmio, como contra o São Paulo. Então ele oferece coisas, ele tem toque rápido, ele vislumbra a jogada com muita facilidade, né? Mas ele não está com físico. Né? Esse é o problema. Eu gostaria muito de escalá-lo desde o início, mas eu acho que o cara está tomando esse cuidado porque percebe que ele não tem condição de aguentar mais do que 30 ou 40 minutos. Né? Eu acho que o Tardelli ainda vai ser muito útil ao Santos, principalmente na posição de centroavante e em combinação com o Batistão. Acho que ele vai se dar bem com o Batistão, mas o Batistão vindo mais de trás. Vamos ver se ele vai fazer isso quando o Marinho tiver suspenso, né, o Henrique? Porque o natural, por exemplo, e a torcida gosta muito do arroz com feijão, eu também gosto. Mas se puder botar um filé mignon, eu vou amar, né? Vão pedir, tem que entrar então o Ângelo, sai o Marinho, tem que entrar o Ângelo, que é aquela coisa meio óbvia de sempre, né? E o Marinho tem um problema que é muito importante, quer dizer, o Marinho sofreu 11 faltas contra o Grêmio, das 25 que o Grêmio fez. Teve rodízio em cima dele. Agora, ele facilitou a marcação, porque vocês podem perceber que ele está quase sempre, hoje em dia, longe da área e de costas para a defesa. Então, como ele está de costas para a defesa, ele recebe geralmente essa bola dessa forma, ele dá referência para o marcador. E ele atrasa a jogada. Então, ele está tomando pancada também pelo estilo em que ele está jogando, como ele está sendo posicionado. O Marinho, quando jogava no ano passado e no começo deste ano, vocês podem ver que ele recebia a bola mais de lado, né? Mais de lado, de frente para o campo, o adversário, podendo então partir com ela ou tocar e receber. E é isso que ele precisa fazer. Né? Então, e geralmente isso acontece quando ele está mais próximo do gol. Onde ele está facilitando a marcação. Então, tem alguns ajustes que o cara ele precisa fazer para que o ataque do Santos seja mais produtivo e marque gols. Porque o gol foi do Palha. Aliás, eu estava até conversando com um amigo, a impressão que eu tenho, Luiz, é que hoje o Santos precisaria de 12 jogadores, porque está um cobertor curto. Para arrumar a defesa, ele entende que precisa dos 3 zagueiros. E com Boza ou com o Balieiro improvisado ali e tal, nesses jogos, teve lá o jogo contra o Juventude, tudo bem, mas o Santos não tomou gol contra o Grêmio, tomou um contra o São Paulo que foi de pênalti, aquele pênalti mequetrefe lá e tal. Em compensação ele perde, aí quando ele precisa atacar, e nos 2 jogos foi assim, né? Quando ele desmontou o sistema e botou mais gente na frente, o time cresceu, né? Então esse aqui é o problema, por isso que você precisa ter, e aí eu entendo muitas vezes a crítica do torcedor ao Jean Mota, a outros jogadores, mas eu costumo entender a crítica técnica, né? Eu não faço perseguição pessoal de ninguém aqui, não adjetivo ninguém de forma alguma. O que falta é você ter jogadores capazes de fazer essas funções. Por que o Camacho foi tão elogiado? Porque ele, além de fazer a função dele ali, ele apareceu com passes na frente e tal, usando o Cela a mesma coisa. Então talvez você tivesse que ter mais um jogador com essa capacidade. O que o torcedor não entende é por que não pode ser o Pirani. O Carille talvez tenha essa explicação. E os próprios atacantes do Santos, né? Essa dificuldade do Marinho, ela é técnica pessoal, é de posicionamento em relação ao Batistão. Repare que naquele lance que a gente viu, o Tardelli sai e o Marinho entra no espaço que ele deixa. Normalmente isso não aconteceria com o Batistão, enfim. É que assim, o técnico quando pega o time desse jeito, ele precisa testar.
E aí eu também não concordo quando fala que o técnico está inventando não sei o que, ele precisa encontrar um jeito do time jogar, porque uma hora a defesa tá legal, outra hora o ataque que tá, uma hora uma parte não tá, outra hora tá. Não é simples assim, vamos lá, bota Madison e Moraes e 2 zagueiros, 2 volantes e vamos que vamos. Porque o Santos cansou de jogar assim esse ano e não funcionou com as peças que tem. Então, são as tentativas que poderiam ser feitas, por exemplo, Luiz, durante uma pré-temporada, que o Carille não teve, ele está trocando o pneu com o carro andando, né? Aliás, o próprio Santos não teve uma pré-temporada, né? A gente vem de uma temporada que emendou na outra. Então, o Carille, além de tudo, ele teve, vamos dizer assim, a sorte de ter os dias a mais para treinar por conta da partida adiada contra o Fluminense. Senão, ele estaria nessa pegada de quarta e domingo tendo jogo. Então, ele bem como você falou, ele troca o pneu do carro com o carro andando e ele vai fazendo testes dentro das possibilidades que ele vê. O Marcos Guilherme na ala direita é um teste, tá razoavelmente, assim, tô gostando do Marcos Guilherme ali. O próprio Lucas Braga na ala esquerda é outro teste. Ao mesmo tempo, eu acho que falta talvez ali um volante mais mordedor no meio campo, como o primeiro volante, algo semelhante ao que era o Alisson, vamos dizer assim. Eu acho que o Balieiro até rende melhor no meio campo, então eu colocaria o Balieiro um pouquinho mais avançado, colocaria o Bosa na defesa. Eu acho que o Bosa, quando foi acionado, não comprometeu, pelo contrário, ele vinha bem até. E é curioso isso, né? Porque para mim, dos 3 zagueiros ali, o mais inseguro até agora tinha sido o Palha. E eu teria tirado o Palha do time titular. E a gente nunca teria vencido o Grêmio se tivesse seguido, por exemplo, o que eu estava pensando naquele momento. Então, o treinador, ele tem as convicções dele. A gente, muitas vezes, jornalista, torcedor, principalmente agora que jornalista não está mais ali tanto no dia a dia quanto estava antes da pandemia, a gente enxerga de uma maneira, mas a gente nunca vai saber 100% do que está acontecendo, 100% do que está passando na cabeça do técnico. E no caso do Carille, ele tem que fazer esses testes mesmo. O elenco do Santos é curto, então ele tem que buscar inovações, ele tem que buscar uma forma de se reinventar ali com as peças que tem. Eu concordo com o Henrique quanto ao Batistão, porque já vi muita gente cravando como pereba, né? Então eu acho que tem que ter muita calma nessa hora, porque o Batistão estava lá na China, estava meio escanteado lá, sem ritmo de jogo também, então até ele pegar esse ritmo doido que é aqui no Brasil de 2 jogos por semana vai levar um tempinho. Mas eu acho que o Carille tá totalmente certo e eu dou total apoio até agora pro que o Carille tem feito, porque não é fácil, é um trabalho que é complicado, que tirar o Santos de uma posição bastante incômoda ali, né? A gente sabe como quando um time grande cai naquela região da tabela, como é difícil sair, porque não está acostumado. E o Santos não está acostumado com rebaixamento. Então, eu concordo com os testes do Carille e acho que o torcedor é muito não inventar. Mas, às vezes, nessa de não inventar, você não descobre, de repente, algo novo ali. O Crispim, mesmo no Fortaleza, está atuando pelo lado esquerdo ali, quase como um lateral. E aqui no Santos, ele era meio atacante e não rendia. Então, você imagina, se numa dessa o Carille descobre alguma nova posição onde o jogador rende melhor. Então eu acho que, para o momento, é o que o Carille tem que fazer. O elenco é curto e não tem muita opção para as posições mesmo. Pois você falou um negócio interessante. No jogo, na hora quem estava na Vila, e eu acredito que quem estava fora também, todo mundo queria que, além de que tirasse o Palha, quando saiu o Balieiro, por exemplo, também queriam que tirasse o Sanches, que a gente mostrou que participou do gol. Então, o técnico, ele tem que ter as convicções dele. Ele não pode brigar contra os fatos. Por exemplo, o Pará não tinha mais como continuar no time. A própria sequência do Jean Mota como titular não se fazia necessária, até pelo que a gente está falando aqui, pelo que o Henrique falou a respeito da própria estatística do Zanocelo. Mas o cara está no grupo, você tem um elenco enxuto, né? Você vai usar eventualmente esse jogador. A gente até já vai falar mais daqui a pouco sobre essa questão do Jean Mota. E outros atletas que talvez o torcedor não entenda. Então, você imagina se o técnico fosse mudar de opinião cada vez que o torcedor reclama, ou a gente aqui da imprensa, ele não ia conseguir trabalhar, né? Seria um negócio surreal. Mas, enfim, faz parte, né? Não dá para agradar todo mundo, né? O que me preocupa... talvez tirando o João Paulo...
Pode falar, Luiz. Rapidinho, só, talvez tirando o João Paulo, nenhum jogador do atual elenco do Santos seja unanimidade. Não, mas tinha gente querendo tirar o João Paulo semana passada. Tinha gente querendo, por causa da falha lá contra o Juventude. Não, que tinha gente querendo o Jandrei de titular já. Enfim. É que a unanimidade varia de acordo com o resultado e o desempenho naquele jogo, e não de um histórico. Sim. Então isso é muito complicado, né? Porque as pessoas ficam na superficialidade e preferem ter esse conforto de, é assim. Não, não é assim. Agora, o que me preocupa na escalação para hoje, eu concordo que eu colocaria o Boza na zaga e o Balieiro de volante hoje. Explico o porquê. Porque nesse 4-4-2 clássico que o Cuca vai montar, ele teoricamente, pelo que se está vendo, ele vai colocar o Jair e o Alan como volantes alinhados, vai colocar o Zaratio e vai colocar provavelmente o Nacho no meio campo ou o Dylan Borleiro. E o que isso significa? Isso significa que ele vai fazer blitz pelos lados. Ele vai fazer blitz, ele vai fazer 3 contra 2 dos dois lados, com o Guga, o Zaratio e o Keno ou o Savarino de um lado, ou o próprio Hulk, e do outro ele vai jogar com o Dodô, o Nacho ou o Dylan Borleiro e talvez o Keno. Então isso vai ser problema, porque a gente tem 2 alas que não tem esse hábito da marcação tão intenso ou tão intensa, né? Então eu pensaria um pouco diferente. E por que também eu colocaria o Balieiro? Porque o Jair e o Alan marcam um pouco mais atrás, eles não pressionam, eles não sobem tanto a linha, a não ser por 10, 15 minutos no máximo, que é aquela blitz que o Cuca costuma fazer. Geralmente eles marcam mais atrás. Com isso tem espaço no meio campo para se articular. Por isso eu avançaria mais o Zanocelo e o Camacho, que são jogadores de bom passe que não perdem tanto a bola, né? São jogadores que conseguem articular bem e que têm essa capacidade de errar em poucos passes, né? Então eu pensaria um pouco diferente do Carille, mas ele é um treinador que é conhecido por ter a capacidade de formar boas defesas. Ele no Corinthians sabe-se que ele era o cara que dava treinamento para defesas entre 2008 e 2016. Quando ele assumiu em 2017, ele montou um time que foi campeão brasileiro, que primava por uma grande defesa. Então, assim, se eu tenho uma opinião diferente, eu entendo que ele tem uma visão, porque ele é um cara que obviamente entende bem mais desse aspecto que eu, e está lá no dia a dia, ele treina, ele sabe o que ele está vendo, né? Eu também, a gente tem que ir para o intervalo, mas eu também acho, assim, o Jean Mota não seria a minha primeira opção. Eu estou com o Henrique nessa. Eu acho que o Boza, quando teve na zaga, foi bem. O Atlético tem atacantes de muita força, né? Eu acho que a presença do Balieiro ali, não sei se seria ideal, mas à frente sim, e ele teria mais pegada no meio de campo. Mas vamos ver, depois do intervalo a gente vai tentar entender o porquê do Jean Mota então, e falaremos um pouco mais sobre esse jogo, sobre perspectivas, né, a respeito aí do futuro. Mas eu já estou vendo o replay aqui, tá? Falei em futuro, já foi o Capitão Kirk, já foi para o espaço, já voltou. Dentro do programa aqui já foi, já voltou. Já abriu lá a cápsula e já retornou. Tá certo? Aliás, para quem gosta também tem o Inspiration 4 lá na Netflix, tá? Que são aqueles 4 civis que foram. Mas aí na nave do outro milionário lá, esqueci o nome dele. O Elon Musk. Elon Musk, esse mesmo. Esse mesmo. Esse aí. E é legal a série Netflix. Vocês que vivem no mundo da lua que nem eu vão adorar. Pro intervalo, 12:06, voltamos em 1 minuto. Até já. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas.
Muito bem, depois deste recado aí do Boc News, estamos de volta a 12h07. Mensagens aqui do pessoal chegando. Deixa eu ver aqui o nosso chat. Daqui a pouco tem a explicação. Jamota, o porquê. O Arnaldo Jorge Cavalheiro Filho. Bom dia, Alex e amigos. Confiante que essa fase irá passar. Nos resta apoiar o time. Ligado em Angatuba, São Paulo. Cadu Santos mandou bom dia pra gente aqui também. O Rogério das Trufas, tomara que ganhe hoje, tomara, né? Estamos na torcida. O Reinaldo Assunção, Santos, oração, sal grosso e futebol, está dando certo. Abração, Alex, ele está em Campinas. O Thiago Campos, o árbitro da FIFA, Anderson Daronco, né? Daronco, forte. Apita Esporte Santos no próximo domingo, 8h30, na Ilha do Retiro, jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, Daronco estará no apito domingo que vem. O Milton Augusto de Oliveira, Santista de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, sócio rei, bom dia. Aliás, a campanha aí que a gente encampou, né, e o pessoal nas redes sociais fez explodir também. O Santos já passou aí dos 24 mil sócios, hein? Deixa eu ver como é que tá agora, sócio rei. Vamos clicar aqui, vamos ver como é que tá. Estávamos em pouco mais de 20 mil. 24.061. Antes da campanha, o Santos ganhou em 15 dias, mais ou menos, 4 mil sócios. Né? Por isso que tem que se associar, porque você viu, deu 70 mil, como disse o Luiz Felipe, deu 70 mil de prejuízo de bilheteria, mas é porque a diretoria quer o torcedor em campo. A receita da Vila hoje não é o principal. A receita pode vir pelos novos sócios. Parabéns a quem entrou agora, 24.061 sócios no Santos Futebol Clube, tá certo? Quem mais aqui? Mensagens, a do Gabriel Pinheiro que mandou o superchat, eu já li. O Cadu também mandou aqui sobre o Daronco domingo. O pessoal está preocupado com o Daronco, vamos preocupar com hoje primeiro. O Alan... Porque o Daronco é do Sul, né? Ele apita pela Federação Gaúcha. Será que ele é gremista? Ou torce pro Juventude? Ou torce pro Inter? Só Mas faltava essa, né? O Daronco, no último Brasileirão, fez uma arbitragem bem ruim contra o Fluminense no Rio. O Santos foi bem prejudicado. E o pior é que ninguém pode brigar com ele, né? O cara cara, só o Hulk. O único jogador no futebol brasileiro capaz de encarar o Daronco é o Hulk. O resto... Ele é o árbitro Popeye, né? Isso. Não, o Popeye perto do Daronco é Olívia Palito. É magrinho. O Alan Lordalo, prova de fogo hoje. O Roger Sanassi, bom dia, Alex e bancado. José Silva, Alex, quase infartei no domingo, mas o importante foi que vencemos apesar de tudo. O Marcos Sérgio está lá em Marília, o Santos na área. José Silva também, apesar de tudo, não ficamos nenhuma rodada na zona de rebaixamento e nem ficaremos. Abraço. O Roger também, o Santos poderia vender ingressos para arquibancada virtual, visando arrecadar um pouco mais e promovendo a integração com a torcida. Também acho, podia fazer alguma coisa, né? Tipo, arquibancada virtual, vai, R$10, precinho camarada. E aí não sei se pode dar alguma coisa, manda um PIN, sei lá, qualquer besteirinha, né? Sabe, alguma coisa de graça, sei lá, concorre alguma coisa, um e-mail, um vídeo, sei lá, alguma coisa, né? Põe para concorrer uma camisa, alguma coisa assim, é uma boa ideia aqui. O Júnior Du, por que tanta raiva do Cuca? Esquece ele, deixa ele ser feliz lá. Ô Júnior, sabe por que eu tenho bronca do Cuca? Raiva não, porque eu não tenho raiva de ninguém, não desejo mal a ele não desejo mal a nenhum ser humano. Eu tenho bronca dele porque ele foi covarde na final da Libertadores, só isso. Ele pegou o Santos que estava dando certo, ele desmontou. Se ele perde jogando com os 4 atacantes, beleza, ok, né? Mas a gente vai sempre carregar essa dúvida. Se o Santos tivesse jogado como vinha jogando, talvez tivesse ganho. Mas quando você mostra para o adversário que você está com medo, você quer jogar para defender, aí você metade da derrota já está encaminhada. E mais um detalhe, né? Ele tirou a concentração do time naquele final, quando ele foi expulso daquela forma ridícula, numa atitude que nem na Várzea a gente vê, né? Pois é. E escalando um jogador, que tinha entrado no time 2 vezes. E tinha sido expulso contra o Corinthians. Não, isso foi esse ano. Esquece, já estou misturando tudo. Fala. Não, mas ele tinha 45 minutos como profissional.
Peraí, o Felipe Rei tá... Era isso mesmo o quê? Uma vez, isso, tá bom. E, pô, só lambança, tá louco. O Felipe tá rindo lá, eu preciso de um ponto, sabia? Você ficar gritando aqui na minha orelha, que nem você faz lá na sexta-feira. É horrível aquilo, deve ser um... Todo mundo põe a orelha naquilo. Tá bom, deixa eu ficar com o fone aqui. Ai, ai. O Roger diz aqui, se não perder hoje, o Santos dispara rumo ao título. Só se todo mundo da frente der WO, Júnior. Dá para disparar rumo a uma vaguinha, alguma coisa. Eu não sei, eu arrisco a dizer que se ganhar hoje não cai mais. Vocês acham? Ou ainda é cedo para falar isso? Eu vou manter os pezinhos no chão. Né? Mas assim, também eu acho que o Santos não vai cair desde o começo. Tomar, acredito em você. Não tá muito difícil pegar uma vaguinha, né? Eu acho assim... Os Libertadores vão 9. Não, vai todo mundo. Só não vai o Santos hoje. Só o 16º. O que eu falei na semana passada, que muita gente me xingou e detonou. Você tá louco, esse time já foi rebaixado, já caiu e tal. É o seguinte, tem muita gente jogando mal, para nossa sorte. Tem muita gente jogando mal e com elencos fracos e com propostas de jogo que não dão certo. A gente está vendo isso cada vez mais. Lembrando, o Santos hoje tem à frente dele o Cuiabá, tem o América Mineiro, mas o América Mineiro, o Cuiabá, o São Paulo, todos têm um jogo a mais que o Santos agora. E tem um detalhe, o Henrique, tem um detalhe, você que é o homem dos números, na classificação do campeonato, hoje, por exemplo, se o Santos vencer, ele vai a 31 pontos. Isso. Mesmo que o Santos perca, o Santos não pode perder de muito. Se perder de 1-0, eu duvido que o Flamengo hoje não enfie uma sacolada no Juventude. Aí no saldo de gol é capaz do Santos passar o Juventude, tem isso. E amanhã tem um jogo Sport Cuiabá. Confronto diretíssimo. E é na Arena Pantanal, né? É Cuiabá Sport. Arena Pantanal. Isso. O Atlético Goianiense perdeu, está com 31 pontos também, só que está com saldo de menos 3. Porque o Santos está com saldo de menos 7. O Santos tem que tirar essa diferença de saldo de gol, né, negativo. Quando eu escrevi lá no Twitter que tinha sido um absurdo o Atlético demitir o Barroca da forma que demitiu, um monte de torcedores lá do Atlético Goianiense foram me xingar lá. Você tá louco, o Barroca não sei o que. Tá. Aí quando ganhou lá do Fortaleza, tá vendo? Eu falei, calma. Aí perdeu. Das 3 partidas seguintes, eles perderam 2 e só empataram uma. O problema não é exatamente o Barroca, né? Via de regra não é, né? Você vê, tem time... O próprio Santos troca de treinador e alguns problemas continuam, né? Enfim. Deixa eu ler mais mensagenzinhas aqui. Opa, não, tô errado aqui, já tô vendo aqui outra coisa. Seu Cino Alves, bom dia, Alex, e aos convidados. Na verdade, a escalação do Giamota é coisa da cabeça do Carille. Claro que é. Se fosse da nossa, não ia ser ele, né, o seu Cino? Não tem necessidade de colocar o Giamota. Ele tem as opções Jobson, Balheiro, Pirani, sei lá. Então, o Pirani é um mistério da fé. Precisamos descobrir o porquê que ele não gosta dele ali. O Jobson entrou mal no jogo, né? Mas é que assim, não dá para criticar, porque o cara ficou 9 meses sem jogar bola. Então, é óbvio que ele ia ter dificuldades, né? E o Balheiro, eu concordo com você, eu acho que podia ser sim. Mas até a gente estava conversando aqui antes do programa, qual seria o motivo da escalação do Giamota? O Cacheta, por exemplo, mandou aquela mensagem que eu já conheço, né, de core salteado, que ele detesta o Giamota, chama ele de tiriça, chama o Carille de pardal, aquela coisa toda, né, que ele tem azia. Não tem jeito. O Giamota pode fazer 3 gols de bicicleta, que o Cacheta vai ter sempre um treco aqui. Para ele é pior ver o Giamota jogando do que assistir um show do Barry Manilow, essas coisas, né? O Cacheta é metaleiro e tal, não gosto dessas coisas. O que a gente deduz da escalação do Giamota? Atlético em cima, Campo Grande, o Santos precisando contra-atacar, e o Giamota é o cara do passe longo, que o Pirani não tem, que nem o Sanches, a bem da verdade, tem. E aí o Henrique tem estatísticas a respeito de desarmes e passes longos do Giamota, não é isso, Henrique? Opa, mutou? Isso, exatamente. Voltou.
tem muita gente que implica com o Jean Mota e o chama de craque de SofaScore, né? Eu tenho várias restrições ao SofaScore, né? Ao algoritmo do SofaScore que dá nota, eu também discordo, e também tenho minhas restrições ao Jean Mota. Por que o Jean Mota irrita tanto a torcida do Santos? Por duas razões que eu considero que são fundamentais. Uma, ele não ataca o espaço. Ele é um jogador que toca e se esconde atrás da linha de passe. Ele não é um jogador que ataca o espaço, então isso para um meio-campista é complicado, né? Porque isso torna o time mais lento, ele não oferece opções de passe. Quando ele faz isso, ele até vai bem, mas ele faz raramente. Um outro ponto que é muito importante, o Jean Mota é um dos jogadores do elenco, junto com o Sanches, que mais perde bolas. Só que o Sanches, ele perde bolas porque ele tenta sempre o jogo vertical. O Sanches não é um jogador de segurar a bola, de reter, de coordenar ritmo, ele é um jogador que acelera. Então, ele é um jogador que tenta passes mais arriscados, às vezes, entre linhas, e não consegue. O Jean Mota não, ele perde bolas às vezes por falta de concentração, e isso irrita muito a torcida. Por outro lado, ele é o jogador dos meio-campistas do Santos que mais rouba a bola, né? Ele é o jogador que ele recupera a bola mais do que o Camacho, por exemplo, né? E é um jogador que mais troca passes, quer dizer, claro, a gente sabe que muitos desses passes são laterais, mas ele é um jogador que, para reter a bola no meio, ele tem essa capacidade. E é também o atleta que mais acerta passes longos, mais do que o Camacho, mais do que o Zanocelo, né? Então, ele, por exemplo, ele tem uma média de passes longos certos por jogo de 4. E ele tenta 7 vezes isso, em média por jogo. Já o Camacho tenta 4 e acerta 3. Né? Então, ele certamente, é isso que você falou, Alex, o Carille está projetando que ele vai tentar jogar nas costas dos laterais, tanto com o Marcos Guilherme quanto com o Braga, o Lucas Braga, e vai usar o Jean Mota como arco, né? E os dois como flecha, né? Se vai dar certo ou não, isso a gente vai ver, né? Mas essa realmente é a intenção dele, é usar o contra-ataque e usar o Jean Mota como o cara que vai fazer esse contra-ataque. Por outro lado, o Atlético Mineiro tem 2 jogadores, principalmente um deles que é o Alain, que é um jogador que lança também muitas bolas por jogo. Ele lança em média 8, ele faz 8 lançamentos por jogo, em média. E acerta metade, 4. Então, esse cara é o cara que vai acionar tanto o Hulk de um lado quanto o Keno do outro, vai ser o Alain. Já o Zaratio, ou o Dylan Borreiro e o Nacho são jogadores que se aproximam mais, que tocam mais a bola. Então a gente tem que ficar muito atento a essa questão do Alain lançando bola nas costas dos alas, né? Mas eu concordo com você, quer dizer, fundamentalmente o Carille está projetando um time para jogar no contra-ataque nas costas do Guga e do Dodô. É isso que ele pretende fazer. Muito bem, tomara que dê certo, né? Pessoal, um lançamento do Jean Mota cai no pé do Marinho, do Jean Mota cai no pé... Isso, do Jean Mota no pé do Marinho pro Batistão, gol. Olha só, tô prevendo o futuro aqui. Só para falar uma coisa do Pirani, ele enxerga o Pirani não como armador, mas como meia ofensivo. O cara que se aproxima. E aí ele não joga com esse cara. Você pode ver que não tem esse cara no time. Tem os 3 meio-campistas, ele já jogou assim lá contra o Grêmio, e o Marinho e o Batistão. Muito bem. Aliás, os Bentivis estão aí também. Onde que é o Bentivi? É em Jundiaí ou é em São Paulo? Não. É em Jundiaí os Bentivis? Pirata... Em Araras. Ah, tá em Araras. Por que eu gosto sempre de você estar em Jundiaí, cara? Não sei. Eu sei que o Matheus é em Londrina. Pergunta, Alex, cara. Você teve um dia em Jundiaí, não teve? O Felipe é de Jundiaí. Não, o Felipe Hipólito é de Jundiaí. Que é o outro que grava o podcast com a gente. Pode ser isso. Você quer? O que você está ouvindo aqui são os sabiás. Não,
tem muito sabiá aqui onde mora. Então tá bem legal, porque tem sabiá de um lado, bem TV do outro e tal. Coisa tá. Hoje eu tô só pegando. Apareceu um filhote de bem-te-ver aqui no quintal de casa, é por isso. E aí o gato do vizinho tava de olho e tal, a gente pegou pra dar uma cuidada aqui. Ele fica solto no quintal pra mãe vir tratar. Muito bem. Outro dia eu salvei um passarinho também. Sério, ele tava caiu da árvore com o vento, aí a minha esposa levou lá pro orquidário pra cuidarem dele lá. Porque você não pode ter alguns desses bichos. Por exemplo, sabiá você não pode ter dentro de casa. Pardal você não pode ter dentro de casa, que é contra a lei, né? Tem isso aí também. Bom, falamos, momento aviário aqui no Esporte em Destaque. Seguimos aqui na reta final do programa. O Ricardo Tavares diz aqui, porque o Cuca pior que o Cuca fez o Luxemburgo. O Cuca só não renovou o contrato, enquanto o Luxemburgo abandonou o Santos e foi para o Corinthians. Não só foi para o Corinthians, como negociou junto com o Antônio Carlos, que vestiu a camisa 10. Aliás, ele foi 2 vezes para o Corinthians, né? Porque depois de 97 também ele foi, em 98 ele foi para o Corinthians. O Milton Augusto de Oliveira também está mandando aqui que é sócio. Ele já tinha mandado, né? O Roger Sanassi eu já li. O Ricardo Tavares, João Paulo Velasquez, Sanches, Camacho e Marinho são espinha dorsal do Santos. O Admir Blanco, de 5 vitórias em casa, já ganhamos uma, faltam 4, aguenta coração. Eu acho que para ficar tranquilo precisa ganhar mais uminha, né? Acho que são 7 jogos, eram 7, né? O Ricardo Tavares, o Batistão nunca foi centroavante, o Camacho nunca foi primeiro volante, assim fica difícil. O Adonis Varakis também diz, o Tardelli também não é centroavante, mas é que hoje a gente está tendo uma dificuldade tão grande de ter centroavante, que às vezes o cara se adapta, por isso que muita gente achou que o Batistão, e eu inclusive, poderia se adaptar àquela função, né? O centroavante à moda antiga você não tem, né? O cara sempre sai da futebol brasileiro. É um problema de formação mesmo, né? Você não tem esse jogador, né? Enfim, não sei se é bom ou se é ruim também, né? Hein, Henrique? Mas jogador de lado tem um monte hoje em dia, que pega a bola, que é o jogador carteiro, né, que eu falo, que pega a bola e sai correndo com ela, né? Isso tem um monte. E entrega, né? Às vezes. O Francisco Ribeiro, bom dia. O Carille está fazendo um erro de entrar com o Jean Mota. Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan está suspenso, o Francisco, ele não vai jogar não. Vai manter o esquema com os 2 pontas nas alas, né? O Marcos Guilherme e o Lucas Braga. A única mudança é o Sanches suspenso e a entrada do Jean Mota. Ele está lá em Santo André, o Chicão. Quem mais que eu não li aqui? O Ricardo eu já li. O José Carlos Cavalcante Lira, 24.060 sócios. Vamos nos associar, ele está lá em Frutal, Minas Gerais. Preciso ir lá qualquer dia, vou me sentir em casa. O Mário Carlos Silva, bom dia. O problema do Marinho é um parceiro efetivo como era o Soteldo. E ele diz, o Batistão não tem nível para a Série A. Pô, Mário, o Batistão jogou no Campeonato Espanhol, jogou pelo Atlético de Madrid e outros times. Ele tem nível para jogar no futebol da Série A e no futebol brasileiro. O que a gente explicou aqui no programa, é uma questão de encaixe, né? É diferente, não é? Tem nível sim para jogar. Não é? O cara não fica o tempo que ele ficou na Espanha e jogando em times de primeira divisão. Ele não é o Augusto, com todo respeito, né? Que ninguém sabe, ninguém viu. Aliás, hoje tem jogo do Sub-23. Vamos acompanhar. Quem mais que eu não prestigiei aqui? O Adonis Varakis, Balheiro de zagueiro não dá. Ele tentou uns passes e deu contra-ataques. Se fosse um time igual ao Atlético Mineiro, teria saído gol. O Orlando Ferreira, cara, ele está inventando demais. Balheiro não é zagueiro, Marcos Guilherme não é lateral. Então, gente, mas isso que a gente costuma sempre falar aqui, não é questão de inventar, né? É questão do técnico olhar para a capacidade, para as valências do jogador e aproveitar em mais de uma função. O Elano não era lateral. E quantas vezes ele jogou de lateral no Santos e foi bem? O Danilo não era meia, não era volante, jogou tantas e tantas vezes, resolveu. E esse é um negócio que o torcedor precisa deixar para trás. Fulano não pode... Claro que você não vai botar o João Paulo de centroavante, o Laércio de centroavante, que nem o Cuca fez. Mas se você tem um cara de lado de campo, você está protegido com 3 zagueiros, ele pode fazer aquela função. Você não pode botar o Lucas Braga de volante. Aí não faz sentido. Mas se o cara tem aptidão para determinada posição do gramado, acho que não tem problema nenhum.
O Júnior, por exemplo, do Flamengo, era lateral. Quando ele voltou para o Brasil, depois de ter jogado na Europa, ele jogou uma enormidade no meio de campo. Então isso acontece. Zagueiro que vira volante, volante que vira zagueiro, acontece, né, Henrique? O Santos, historicamente, tem jogadores que sempre jogaram em várias posições. Lima é o exemplo mais notório. Eu vi ele jogar, só não vi ele jogar no gol, de centroavante e de ponta esquerda. No resto eu vi em todo lugar. O Carlos Alberto Torres, ele jogava de volante, de zagueiro, de quarto zagueiro e de lateral. O João Camargo também jogava assim. Então, gente, isso é história, não é de hoje. Isso tem 50, 60, 70 anos que jogadores jogam em diferentes posições. O Rivelino na Copa de 70, né? O Rivelino foi um exemplo, né? Então, gente, o Tostão, que foi jogar lá de falso 9, não era falso 9, ele era meia, né? Então, gente, não, isso é histórico, isso é assim, e claro que com a intensidade do futebol de hoje, os técnicos têm que utilizar mais o elenco, porque fica difícil você usar sempre os mesmos jogadores, né? São muitas partidas, é uma entrega física muito grande, então os treinadores têm que procurar outras alternativas para tentar explorar as qualidades que os jogadores, as valências que eles têm em diferentes posições. Senão a coisa complica. Assim, em relação ao Jean Mota especificamente, ele hoje vive um processo de desgaste. Eu acho que até para ele ouvir tanta crítica, o cara, isso fica no inconsciente dele, ele já entra pressionado. Eu acho que é de bom tom. É bom para todo mundo, é bom para ele, bom para o time, bom para a diretoria, até para abrir espaço para que outros possam ter chance, né? O Santos deve contratar a gente para o ano que vem, deve ter algum atleta da base para subir. Eu acho que não faz sentido manter o Jean Mota no ano que vem, como não faz sentido manter o Pará. Agora, se você tem o jogador, você acredita, claro, o técnico sempre escala acreditando nos pontos positivos dele, não nos pontos negativos, ele vai tentar trabalhar isso. Aí vamos ver, a Carmen, por exemplo, falou aqui, a Carmen Ruiz: Alex, bom dia, desculpa, não é questão de reclamar, mas duvido que o Jean Mota seja a melhor opção no atual elenco. Espero que ele não se esconda do jogo como o seu habitual. Então, é isso. Você percebe que se esconder do jogo é uma questão emocional, é psicológico isso, não é técnica. Né? Tem jogador que não responde porque não tem a questão de estar tranquilo para aquela condição e tal. Em outro lugar talvez ele seja feliz. Vamos ver aí se logo isso acontece, né? O Jean Mota é um jogador que depende da primeira jogada. Oi, Luiz. E eu nem acho que o Jean Mota se esconda do jogo. Pelo contrário. Eu acho que o Jean Mota participa bastante durante os jogos. Mas é aquilo que o Henrique falou, às vezes é aquela participação lateral, ele marca, ele tenta dar um passe e tal, mas às vezes falta aquele sangue nos olhos, né? Aquela coisa. Ele não ataca os espaços. Esse é um problema sério, porque ele tá sempre escondido atrás da linha de passe. Então, isso é complicado, né? Porque dá a sensação que ele está se escondendo no jogo. Não é que ele está se escondendo no jogo, ele não se desloca com a velocidade e com a necessidade do jogo, né? E tem um ponto que eu acho que é muito importante que você colocou. Os jogadores estão nas redes como os torcedores. Então, quando o torcedor vai lá, xinga, detona, fala, ele está vendo. E a família dele está vendo. Então, assim, se você quer ajudar o seu time, para que você vai ficar detonando o cara falando um monte de bobagens nas redes sociais? Qual é a vantagem disso? Nenhuma. Você só traz mais energia negativa, mais carga emocional para o jogador que vai entrar em campo. O Gerson Moreira fala aqui, não vai dar tempo de eu ler todas as mensagens, eu estou meio devagar ainda por causa do feriado, porque a gente teve programa segunda, a gente está querendo falar tudo hoje, né? Mas ele lembra um negócio, daqui a pouco o Sandri está de volta. O Sandri é o cara dessa posição, né? Então não faz sentido, o Sandri renovou, está voltando, ele vão precisar encontrar um lugar para ele no time, e não te digo nada que no ano que vem não seja Zanocelo, Sandri e mais um, né? Pode ser um volante, se ele jogar com 4, pode ser o Pirani, enfim, ele consegue, né? Mas por hora é o que tem à disposição, e assim, o Sandri volta agora em novembro, ele já está treinando no campo com bola, então vamos aguardar. Olha, tinha mensagem de tanta gente, o João Gabriel, o João Carlos, o Wagner Nascimento, que sempre elogia aqui o programa, está lá em Pirajuí, o Álvaro Ribeiro dos Santos, quem mais? O José Carlos Cavalcante,
falando que o sócio está aumentando também. Enfim, queria agradecer demais a todos pela participação. Não vou conseguir ler, infelizmente. Eu vou ler depois, tá? Sempre dou uma olhada aqui nas mensagens do pessoal. A Érica Caetano também aqui, pedindo uma vitória seria espetacular. O Gabriel Pinheiro, então, pessoal, o Sidney, todo mundo mandando mensagem pra gente aqui, mas eu tenho que encerrar o programa. Tenho que encerrar. O Tadeu Bueno lá no Facebook também, né? Acompanhando o programa, enfim. Preciso encerrar o 12h32, até porque, sabe, como eu falei, pós-feriado é aquilo, tudo que fica pendente a gente tem que resolver no dia seguinte e o tempo urge. Meus caros, então vamos acompanhar Santos e Atlético, torcendo aí para que um pontinho pelo menos, né, já vai ser de bom tamanho nesse momento do Santos. Luiz, queria agradecer demais a tua presença novamente aqui no programa. Podcast do Peixão, faz o teu merchan aí, vocês tem que fazer o merchan aí, dias, horários, reprise, coisa e tal, endereço, para o pessoal acompanhar o trabalho de vocês também lá. Obrigado pela presença, um abraço, até a próxima, viu, Luiz? Eu que agradeço pelo convite, Alex. Quem quiser acompanhar nosso trabalho lá, o podcast do Peixão, uma vez por semana a gente divulga os episódios no YouTube e também tem no Spotify, é só você digitar lá podcast do Peixão, já vai aparecer. E a cada 15 dias a gente tem a nossa tradicional live, né? Sempre agora a gente está fazendo de segunda-feira, por volta das 9h30 da noite. Mas a gente está sempre avisando lá nas redes sociais, tem Instagram, tem Twitter, então segue lá e acompanha nosso trabalho. Valeu, Alex! Obrigado, Luiz, pela participação. Sempre que eu posso, quando dá uma brecha, eu acompanho o trabalho dos meninos lá, né? O horário que eu estou em casa é mais tranquilo, né? Difícil é pegar os mais cedo. Eu peço sempre desculpa pro Vanderlei, o pessoal tudo 5, 6 horas da tarde, 7, essa hora. Nem jogo do Santos eu consigo ver. De vez em quando, às vezes quando eu vejo, aí eu mando uma mensagem no WhatsApp, os caras, entra aí. Eu falo, pô, não dá. Entrar aí já é demais, eu não consigo. Aí eu perco o emprego aí, tá louco. Não pode não. Henrique, obrigado pela presença, um abraço e vou fazer aqui vou seguir o seu mantra, o Santos não cairá, mas precisa jogar, né? Tomara que jogue hoje e principalmente domingo contra o Sport, que é mais uma final de campeonato. Valeu, Henrique, obrigado, um abraço, até a próxima. Valeu, obrigado mais uma vez pelo convite. O Santos está sendo ajudado pelos adversários que estão fraquejando nesse momento do campeonato. Ele também precisa se ajudar como se ajudou contra o Grêmio, né? Vamos torcer. Abraço. Obrigado, é isso aí, muito bem, 12h35, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo a todos que estiveram conosco pelo Facebook, no Player, pelo canal do YouTube, pela tela inicial do BocNews.com, também lá no canal de áudio, versão rádio, podcast, e no Twitter também, estivemos lá na timeline do Twitter, sempre assim aqui pela BocNews TV, trabalhos técnicos de Felipe Rei, edição e produção também, lá com a parceria do outro Felipe, Brandão. É isso aí. 2 Felipes ali nos bastidores, tá certo? Meus caros, sexta-feira a gente tá de volta aqui 11h30 da manhã, falando tudo sobre esse jogo contra o Atlético Mineiro e também, claro, projetando a partida de domingo, 8h30 da noite contra o Sport lá em Recife, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV.